A discussão para a Já bancada. esqueceu pela cara, já esqueceu o que eu ia dizer. Ele ficou pensando Eu mesmo. acho que um tema que não somente Natal, Rio Grande do Norte, mas o Brasil inteiro precisa se debruçar, principalmente o Congresso Nacional, é com relação às pesquisas, os institutos de pesquisa eleitoral. Nessa segundo turno aqui, a consulta acertou cheio, né? Sim. Foi um instituto Quase que numericamente. Dentro da margem de erro ainda sobrava 2 pontos para mais ou para menos. Exatamente. Foi em cima. Mas outros institutos realmente erraram feio, o que deixa muito a deriva de uma interrogação muito grande com relação à decência e assertiva desses institutos, né? Eu não gosto de... não vamos dizer o nome aqui do Instituto SETA, nem do ranking, que tem aqui o Instituto SETA, que errou por muito. O estatístico responsável, Galtieri Ferreira Tavares, o Instituto SETA, que tem propriedade de Jaísa Ingrid Souza de Paiva e Daniel Gonçalves de Menezes, isso do SETA, e do Instituto Ranking, que foi a estatística responsável era Liniane Gazola, pela última pesquisa, que colocou Natália Bonavides à frente, e Antônio Bueno é o seu proprietário, com sede em Minas Gerais, na cidade de Tiradentes. Por que é importante dizer os nomes dos institutos que erraram de maneira vexatória? O pessoal tem que ter vergonha hoje em dia, pessoal. As pessoas têm que ter vergonha. Um dia desse eu estava vendo um recorte na internet que o pessoal perdeu a vergonha de ser burro. A pessoa, e quando você perde a vergonha de ser burro, é um negócio muito complicado. E quando você perde a vergonha de, na melhor das hipóteses, cometer um erro crasso como esse que foi cometido por esses institutos, e você tem que ser exposto e tem que dar explicações. Eu tentei ver as redes sociais dos institutos, ninguém falou absolutamente nada. A candidata Natália Bonavides utilizou somente essas 2 pesquisas como peça publicitária nas suas redes sociais o tempo inteiro. Ela nunca usou uma outra peça. E pelo contrário, atacou e descredibilizou quem acertou de maneira errada, de maneira injusta e de maneira até, convenhamos, quase que criminosa, imputando um crime a pessoas que porventura tivessem manipulado dados pró Paulinho Freire, o que não aconteceu. Pelo contrário, Paulinho Freire, no primeiro turno, ele teve uma votação quase que acima da margem de erro dos institutos de pesquisa, e no segundo turno foi cravado. Claro que no primeiro turno, a gente pode falar que não previam a ida de Natália Bonavides ao segundo turno, porque foi algo difícil de se prever, por causa do derretimento de Carlos Eduardo, que sem bases eleitorais, mas a partir do momento em que ela atacou todos os institutos que colocaram Paulinho Freire à frente, ela agiu de maneira oportunista. E esses institutos têm que dar explicações, ou então, sociedade, eles têm que ser dizimados, com todo respeito ao pessoal, se porventura não tenham nenhuma má intenção, foi somente incompetência, mas foi incompetência grande, e é muito, assim, para dizer o mínimo. Os institutos não tiveram ninguém pagando as contas deles. Esses 2 institutos, o Ranking e a SETA, não declararam no registro de pesquisa quem eram os veículos de comunicação que estavam pagando pelas pesquisas. Eles estavam fazendo de bom grado, por amor à arte. Então, se eles estão fazendo por amor à arte, a gente pode desconfiar de 1 milhão de intenções que eles eventualmente tenham. Vou repetir aqui os nomes. O Instituto SETA, que tem... Eu vou falar o nome dos estatísticos, né? Porque o estatístico que tem... Quem assina, quem como assina. engenheiro, né? Exatamente. É o Galtieri Ferreira Tavares, pelo Instituto SETA, e pelo Instituto Ranking, né? Ranking Brasil Inteligência, que foi desinteligente. Liniane Gazola. Essas pessoas têm que ser, sim... deveriam até ser ouvidas. Eu cheguei a procurar nas redes sociais para ambos os perfis, mas não consegui para pedir um eventual esclarecimento. Então, até que a Justiça do Brasil, o Congresso Nacional se debruce sobre isso e faça uma lei que puna instituto como esse, que não estou falando que é exatamente o caso, mas institutos como esse que algumas vezes são utilizados como massa para fazer peças publicitárias, porque não são pesquisas, são peças publicitárias que podem interferir na campanha eleitoral de maneira deliberadamente equivocada. E isso tem que ser punido. Uma diferença de 10, 12 pontos realmente chama muito a atenção, até porque estatisticamente a aplicação de uma pesquisa tem a sua metodologia, tem toda a sua proporcionalidade com relação aos quesitos que são feitos e também as pessoas que são pesquisadas, né? Tem a faixa etária, tem a parte geográfica, tem nível de renda, enfim. Então, você ter uma distorção, uma diferença de 10 pontos
realmente deixa muito a desejar e é preciso ser melhor investigado, melhor analisado, melhor acompanhado, porque realmente, como o Júlio disse, não pesquisa que vira peça de publicidade. E isso realmente interfere na escolha do eleitor. Pois é. Da lisura, né? É como pessoal, é uma fake news. É como você fazer uma irregularidade eleitoral. É como você colocar uma notícia falsa, imputando alguma atitude a algum dos candidatos. Você está fazendo uma pesquisa como essa, está falando, a sociedade aqui, ó, estatisticamente, isso aqui é comprovado, é científico, está querendo a eleição do candidato A. Aí na eleição vem o candidato B e vence com uma margem tão diferente. Pessoal, a diferença não foi de 11 pontos, não, de uma pesquisa para outra, porque não dava empate, não. Teve pesquisas que colocou Natália 7 pontos na frente. Então são quase 20% de erro. É muito e é inadmissível, mas até agora esses institutos estão calados e a candidata Natália Bonavides não colocou nas redes sociais dela. Pessoal, os institutos que eu coloquei aqui estavam mentindo. Na verdade, eu estava atrás mesmo. E ela sabia que os institutos estavam errados. Ela sabia disso. Porque ela tem o levantamento interno. Uma eleição todos contra fazem. outra, né? Exatamente. Bom, vamos aproveitar. Ou a mesma, dependendo do interesse. Vamos aproveitar que a gente está falando de pesquisa e vamos recuperar aqui um momento, né, que a gente trouxe ali, inclusive o Paulo de Tarso, não só de um momento, mas ele participou de vários momentos aqui conosco, trouxe as informações, toda a vida que saía a pesquisa ele estava aqui no Jornal da Manhã, explicando, né, destrinchando os dados, enfim. Peia para 20 ele tomou sozinho, viu, durante essa eleição, porque apanhou Paulo de Tarso. Pois é, e aí vamos trazer aqui esse momento em que ele fala ali justamente sobre o acerto, sobre os números, esses últimos números. Paulo de Tarso, vamos ouvi-lo. A segunda marca é a derrota de todos. Vamos ouvir agora Paulo de Tarso. Ricardo Nunes, a prefeito de São Paulo. Lembrando que Ricardo Nunes não foi eleito prefeito de São Paulo inicialmente, ele era o vice e ele conseguiu assumir o cargo após a morte de Bruno Covas, o prefeito eleito. Pois é, a gente está chegando no final aí da eleição aqui em Natal, com 99,92%, e a gente analisa, a gente continua. É a apuração que tá sendo. Gente, a gente também tem lá em Goiânia vencedor. Quem é? Vamos lá. Quem está na linha? Diretor da Consulte, Paulo de Tarso. Boa noite, Paulo. Boa noite. Prazer agora, mais feliz e sem o peso nas costas. Não é isso? Hoje parabéns. Hoje você está livre, leve e solto. Me diga uma coisa. Mas vamos explicar o feliz. O feliz é porque a Consulte acertou o percentual do segundo turno, né? Claro. Paulo, traga esses números, analisa com a gente aí o que foi mostrado nessa última rodada de pesquisas Instituto Consulta e Tribuna do Norte e os números que saem das urnas neste momento. Olha só, eu sou meio exigente. Eu queria que batesse os 56,7, né, para Paulinho Freire. Tá dando a diferença de 1 ponto. Mas eu não estou muito satisfeito, não. Por quê? Eu levei muita pancada. Levamos muita pancada por aqui, tá? E acertamos em cheio, tá? Eu só tenho que agradecer a confiança da Tribuna do Norte, da Jovem Pan, de vocês aí, nessa bancada querida, quando eu ia aí, me tratavam como um parceiro, né, do local de trabalho. Estou muito feliz com os resultados. Fazendo um levantamento aqui, desde 1992, nós acertamos em todas as eleições municipais. Em todas as eleições municipais até hoje. Em Natal. Todas as eleições de Natal. Pois é, Paulo está aí dando pra gente os números. Paulo, mas a gente viu uma gama de... Pronto, e aproveitar que era você mesmo que estava falando, Júlio Pinheiro. Você pode continuar falando aqui conosco também. Mas... Eu tô falando pouco. Mas olha... Mas ainda vai falar mais, viu? Você não reclame, não. Ora, mas olha, falando sério, né? Você que teve a oportunidade, né, de estar em todos esses momentos, de acompanhar esse processo das pesquisas e etc., a própria fala do Paulo de Tarso, o que você, né... O panorama que você traz de tudo isso e de ontem também, que essas palavras ele proferiu ontem, né, na transmissão. Ontem, Andresa, a gente vê um desabafo muito, muito grande de Paulo de Tarso, né? Ele realmente estava muito irritado. A gente entrevistou Paulo de Tarso aqui na bancada do Jornal da Manhã 6 vezes. Sim. No primeiro turno e no segundo turno. Na verdade foram 5 vezes. 3 pesquisas no primeiro turno e 2 no segundo turno. A terceira pesquisa ele não esteve aqui, que foi no Ligado nas Cidades com vocês. Na verdade, no
primeira página de sábado. Sim. Paulo de Tarso, ele sempre falou, os dados que eu tenho não são surpresas para quem está acompanhando pesquisa diariamente. Eu faço pesquisa todo dia. O Instituto Consulta faz pesquisas internas para diversos candidatos, pesquisas qualitativas também. Então, ele sabia, ele tinha segurança nos dados que estava apresentando. Quando ele colocou pela primeira vez Paulinho Freire à frente de Carlos Eduardo, e isso é fato, foi o primeiro instituto que colocou Paulinho Freire à frente de Carlos Eduardo, ele foi muito atacado, não somente pelo próprio Carlos Eduardo, mas também pela candidata Natália Bonavides. A gente vai lembrar que no debate do primeiro turno, Carlos Eduardo, o único debate que ele participou, que foi na InterTV Cabugi, e quando ele já viu que estava derretendo, porque ele também tem esses levantamentos. O único e o último também. O único e o último. Derradeiro, né? Exato. A primeira pergunta que ele fez foi direcionada a Rafael Mota. O que você acha desses resultados absurdos que são dados pelos institutos de pesquisa? Essa foi a pergunta de Carlos Eduardo. Sendo que no segundo turno, aí quando saiu o resultado das urnas, Carlos Eduardo derreteu, perdeu quase 7 pontos percentuais, que foi quase que dividido entre Natália Bonavides e Paulinho Freire. Então, houve um aumento de Paulinho Freire e de Natália Bonavides, e Carlos Eduardo, que não tinha nenhuma militância, não tinha apoio de ninguém, ficou sozinho e foi ao segundo turno. Paulo de Tarso, ele explicou também isso. Ele disse, pessoal, esse derretimento a gente viu que foi uma reação dos últimos dias de campanha. A pesquisa foi divulgada na quinta-feira. Então, ainda tinha um período até a votação. No segundo turno, os resultados de Paulo de Tarso demonstraram, de Paulo de Tarso, que eu falo da Consulte, demonstraram o que se refletiu nas urnas. Desde o primeiro momento, os números eram exatamente esses. Ele pegou a interferência que Lula teve na campanha de Natália Bonavides, um crescimento que Natália Bonavides teve até maior do que Paulinho Freire teve em dado momento da campanha, mas na hora da abertura das urnas, o que aconteceu? O resultado se aplicou. Porque estatística, pessoal, é ciência. Pesquisa é ciência. Exato. É uma amostragem, não é faz de conta, não é adivinhação e não é uma consulta de bolha. É pela cidade povoada, de acordo com os números do IBGE. Isso precisa ser feito. Não pode ser feito no momento que está tendo uma manifestação política nesse bairro, não pode ser feito com pessoas no meio da rua, tem que ser pessoas que estejam em casa, enfim, é um movimento que é feito há mais de 30 anos pela Consulte, e ele defendeu o dele. Paulo de Tarso estava lá, pessoal, eu tenho 30 anos de atuação, mais de 30 anos com o Instituto Consulte, isso aqui é o meu ganha-pão, eu não vou deixar ninguém manchar a minha história. E foi o que ele fez. São 30 anos de credibilidade, né? Pois é, então quando ele tem essa credibilidade, esses 30 anos, ele tem a perder. Mas não tem a perder como o Instituto Ranking, que eu vou falar novamente do Ranking, que foi inaugurado no ano passado. Em 2023, no meio do ano passado, foi a inauguração do Ranking. A seta é um pouco mais antiga e vem errando há mais tempo. E nesse ano foi um absurdo. Então, demonstrou muita irritação colocando as pesquisas no mesmo bolo. Porque a Consulta não está no mesmo bolo desses institutos que têm menor credibilidade e menor tempo de história. Com relação aos dados da pesquisa, foi exatamente o que se refletiu nas urnas. Um questionamento que eu fiz, inclusive, a Paulo de Tarso, durante uma entrevista aqui no Jornal da Manhã, foi: Paulo, como a gente pode, em uma pesquisa, prever a atuação do dia do candidato? Essa atuação do dia, porque a gente sabe que existe uma atuação no dia de militância, de vereadores atuando. Como é que a gente pode medir isso? Ele deu uma explicação, ele disse: esse tipo de medição a gente não tem como fazer de uma maneira estatística, mas a gente vê que isso é uma tendência que acompanha, não é uma interferência tão grande que tem no dia da eleição na cidade da dimensão de Natal. Então, os números se refletiram, ele disse: eu tenho confiança nesses números e a gente vai ver quando abrir as urnas no domingo, alguém vai estar certo e alguém vai estar errado. Vamos ver quem vai estar certo. Ele pagou para ver e teve a condição de sair grandão dessa eleição. O Instituto Consulte também teve uma vitória significativa junto ao Sistema Tribuna, que bancou e apoiou o Instituto Consulte, porque sabe que é um instituto sério, que faz um trabalho científico e estatístico de respeito há mais de 3 décadas. Então, e a Tribuna do Norte, com quase 8 décadas de existência, também tem uma imagem a zelar, tem um nome a zelar, não ia jogar por terra por causa de uma campanha eleitoral para a Prefeitura do Natal. Inclusive, Júlio, antes de passar a bola aqui pro nosso querido... Ai, meu Deus. O nome dele é Edivan Martins. Edivan Martins. Tem que vir de crachá. É porque eu tava vindo Júlio Pinheiro na minha cabeça. Deixa eu trazer os números mais precisamente, tá? Então, certo. Portanto, aí, às vésperas do segundo turno das eleições municipais em Natal, a última pesquisa eleitoral do Instituto Consulte Tribuna do Norte apontou que Paulinho
Freire teria 56,7% dos votos válidos e que Natália Bonavides teria 43,3%. E aí, para fazer uma comparação, né, o resultado final das urnas foi muito parecido. O Paulinho Freire conquistou ali a vitória com 55,34%. Então, portanto, tínhamos ali a previsão de 56,7%, ficou com 55,34%. E a Natália Bonavides acabou o pleito com 44,66%. No momento lá da pesquisa Consulte, 43,3%. Saiu aí e fechou as urnas com 44,66%. Edivan Martins, agora não esqueci. Bateu, né? Uhum. Bateu e terminou a Consulte realmente saindo grande. Entre os institutos que foram contratados pelos diversos candidatos, foi a que se destacou com um índice maior de acerto, né? Paulinho da Consulte, como é conhecido, é professor da Universidade de Estatística, de pesquisa há, acho que 30 anos ou mais, é um dos profissionais mais respeitados aqui e, bem, saiu vencedor juntamente com Paulinho. Mas eu quero já enveredar aqui por outro viés.